Olá a todos, vamos a mais um ponto do Física para o Enem. Hoje a gente vai ver calorimetria, o nosso top 4 do Física para o Enem. A calorimetria é o ramo da física que estuda as trocas de calor e os fenômenos relacionados com a transferência dessa forma de energia entre os corpos. Então eu selecionei dois mapas mentais que resumem bem o conteúdo para vocês. Este primeiro aqui, onde a gente vê quase todos os tópicos, né? Ele define calor, que é a energia térmica em trânsito, em movimento. Então é sempre bom lembrar que calor e temperatura são conceitos diferentes, né? Enquanto temperatura está ligado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, o calor é este fluxo de energia térmica de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, né? No sentido natural. Este fluxo de calor, este trânsito de energia térmica, ele é provocado pela diferença de temperatura, né? Dois corpos que estão em diferentes temperaturas gera este fluxo de calor. A gente tem o chamado calor específico da matéria. Então, tudo que existe na natureza, ele tem o chamado calor específico, que é a quantidade de calor necessária para que 1 grama daquela substância varie sua temperatura em 1 grau. Mais especificamente, essa definição foi feita de 14,5 para 15,5 graus Celsius. A transmissão de calor, ela se dá sempre naturalmente. A transmissão de calor, ela naturalmente se dá no sentido do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Certo? Esse é o sentido natural da transmissão de calor. A gente tem o calor sensível. O que é o calor sensível? É aquela quantidade de calor que é fornecido ao corpo, mas ele não altera o estado da matéria naquele corpo. Por exemplo, se eu tiver como base aqui água, a água, aqueles famosos estados da água que a gente conhece muito bem, estado sólido, gelo, líquido e vapor. O que é o calor sensível? O calor sensível ele vai apenas causar uma mudança de temperatura, sem provocar uma mudança de estado. Então, quando eu aqueço a água de 10 graus até 30 graus, ela continua no estado líquido. Ela sofre apenas uma variação de temperatura, sem mudança de estado. Então, isso aqui é chamado de calor sensível. Em contrapartida, a gente tem o calor latente, que é aquele calor fornecido para que a matéria mude de estado. Então, pegando novamente como exemplo aqui a água, então a água vai aquecendo da temperatura do ambiente até 100 graus. Quando chega em 100 graus, ela para de variar a sua temperatura e essa energia que está sendo fornecida agora vai servir para fazer essa transição do estado líquido para o estado de vapor. Então, este calor que é fornecido para fazer essa mudança de estado é chamado de calor latente. Cada corpo tem uma capacidade térmica, esse conceito é bem parecido com calor específico, que a capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo recebe para fazer com que a sua temperatura mude de 1 grau, certo? Então, aqui eu tinha 1 grama da substância, variando 1 grau, calor específico. Já a capacidade térmica, ela está relacionada com o corpo todo, não com 1 grama, com a fração daquele corpo. Então, é a quantidade de calor necessária para fazer com que o corpo mude em 1 grau a sua temperatura, certo? Então, aqui eu tenho as expressões para calor sensível, que massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tem uma frasezinha para você associar essa fórmula, Q macete, Q igual a mc delta T. Capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, ou a quantidade de calor
por variação de temperatura, né? A taxa de calor pela variação de temperatura, e o calor latente é a massa vezes o calor latente daquela transformação. Então, para cada transformação da substância, se é uma fusão, uma vaporização, uma solidificação, cada transformação vai ter um calor latente daquela transformação que vai ser fornecido a você. A questão de sinal. Quando eu falo em calor retirado de um sistema, eu adoto o sinal negativo, né? O sistema está perdendo calor, sinal negativo. Quando eu tenho uma inserção de calor no sistema, o sistema está ganhando calor, eu adoto o sinal positivo. Calorímetro, que é um calorímetro, é uma espécie de dispositivo, a gente pode pensar assim como se fosse uma garrafa térmica, né, que impede interação com o meio externo, fazendo com que a gente consiga misturar substâncias a diferentes temperaturas sem ter influência do meio externo, certo? Então funciona como um meio adiabático, onde não vai haver troca de calor com o meio externo, possibilitando assim que a gente realize essas misturas e estude a troca de calor entre diferentes substâncias a diferentes temperaturas sem a influência do meio externo, né? Sem perder calor para o meio ou sem receber calor deste meio externo. Princípio da troca de calor. Esse princípio está relacionado com a conservação de energia, né, pessoal? A gente sabe que pela conservação de energia, ela não pode ser criada nem destruída, né? Então, a quantidade de energia que eu tenho no início de um sistema, não importa quantas interações eu faça entre corpos, né? Esses corpos trocam energia, mas a quantidade de energia que eu tinha inicialmente vai ser igual à quantidade de energia que eu tenho no sistema após essas interações, né? A situação final do meu sistema. Então, todo calor que é cedido por um sistema, ele vai ser absorvido, vai ser recebido pelo outro corpo, né? Então, como consequência disso, quando eu somo a quantidade de calor cedido mais a quantidade de calor recebido pelo outro corpo, observe que o calor retirado e o calor ganho pelo corpo têm sinais opostos. Quando eu somo isso, eu tenho obrigatoriamente que obter zero, né? Pois todo calor cedido por um corpo, por um sistema de corpos, tem que ser absorvido pelos outros, já que eu tenho a conservação de energia. E por último, a potência, né, que é essa taxa de variação da energia em relação ao tempo. Então a gente tem que ter em mente que o calor é uma forma de energia, né? Certo? O calor é energia térmica. Então assim como a gente calculava a potência da energia potencial, energia mecânica, né, que é a energia pela variação de tempo, a gente vai usar essa mesma expressão aqui, né, sendo a nossa energia o calor, certo? Então a potência vai ser o calor dividido pela variação de tempo. Este outro mapa aqui complementar, que não tinha lá no anterior, né? Esse processo de transmissão de calor, o calor ele pode ser transmitido de três maneiras: por condução, neste caso o calor vai se propagar através de um meio material, de um corpo. A gente pode ter uma ideia desse processo quando a gente coloca uma colher metálica dentro de uma panela com água fervente, né? A gente não sente o calor de imediato na extremidade que a gente está segurando. Se a gente passar um tempinho ali, a gente vai começar a sentir o calor na extremidade que a gente está segurando, porque o calor foi transmitido através do material, da colher, né, da parte mais quente para a parte mais fria, né, de uma extremidade à outra do material. Outro processo de transmissão de calor é o processo de transmissão por convecção, né? Isso aqui vai ocorrer basicamente em fluidos, né? A gente sabe que temperatura está relacionado à densidade de um líquido, de um fluido. Consequentemente,
né, com o seu peso, certo? Já que densidade diretamente ligado ao peso. Então o que acontece? Um corpo quente, né, ele tende a expandir o seu volume, certo? Expandindo o volume, lembrar aqui a densidade, aumentando o volume, essa densidade diminui. Como a densidade é diretamente proporcional ao peso, o peso deste fluido também vai diminuir, certo? Então, como consequência disso, fluidos com altas temperaturas, ele tem uma menor densidade, consequentemente ele vai ser mais leve, certo? Então, se eu pegar a água aqui como exemplo, a parte que está aquecendo, ela vai ser mais leve, enquanto a parte que está a menor temperatura vai ser mais pesada. Então o que vai acontecer aqui? A parte que está mais pesada desce, empurrando a mais leve para cima. Eu tenho as chamadas aí correntes de convecção, certo? Isso vai ocorrer em líquido ou em gases. O último processo de transmissão de calor é a transmissão por radiação. Este processo vai se dar por ondas eletromagnéticas e, diferentemente dos dois processos anteriores, condução e convecção, aqui a gente não precisa de um meio material, né? Não há necessidade de um meio material para o calor se propagar por meio de radiação, tá? Então, é por radiação que a luz solar chega até nós, né? Aqui na Terra, atravessando aí regiões de vácuo, né? Ausência de matéria, e regiões dotadas de matéria, certo? Então pronto, a gente não vai falar de dilatação agora, os outros conceitos a gente viu no mapa anterior, então vamos iniciar alguns exemplos. Vamos lá, questão número 1. Uma peça de ferro de 50 gramas tem temperatura de 10 graus Celsius. Qual é o calor necessário para aquecê-la até 80 graus Celsius? Calor específico do ferro, 0,11 calorias por gramas graus Celsius. Então ele quer saber a quantidade de calor para elevar 50 gramas de ferro de 10 graus para 80 graus Celsius. Então vamos pegar todos os dados. Eu tenho a massa do corpo, que é 50 gramas. Temperatura inicial 10 graus Celsius. A temperatura final 80 graus Celsius. E calor específico do ferro 0,11 calorias por graus Celsius. Observe que aqui eu vou elevar a temperatura deste corpo de 10 para 80 graus Celsius. Então, neste intervalo de temperatura, né, o ferro ele não vai sofrer mudança de fase, né, mudança de estado. Então ele não vai passar do estado sólido para o líquido ou para outro estado qualquer. Então neste caso a gente vai usar a expressão do calor sensível, né? Que massa, calor específico vezes a variação de temperatura. Que macete. Então vamos lá. O calor é o que ele quer saber, eu vou repetir. A massa do corpo 50 gramas, calor específico 0,11 calorias por graus Celsius e a variação de temperatura final 80 graus menos a inicial, que é 10 graus. Então vamos lá. Fazendo as contas, eu tenho aqui 50 vezes 0,11 dá 5,5 vezes 70.
5,5 vezes 70 vai dar 385. Observe aqui que o calor específico está em calorias, né? Então 365 calorias. Então este é o nosso resultado, que é a quantidade de calor necessária para elevar 50 gramas de ferro de 10 para 80 graus Celsius. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Uma pessoa bebe 500 gramas de água a 10 graus Celsius. Admitindo que a temperatura dessa pessoa é 36 graus Celsius, qual a quantidade de calor que essa pessoa transfere para a água? Ele dá o calor específico da água, 4,2 joules por grau Celsius. Então vamos pegar os dados novamente. A massa de água consumida, 500 gramas. A temperatura inicial, 10 graus Celsius. A temperatura final vai ser a temperatura do corpo da pessoa, já que a água que ele ingere vai tender ao equilíbrio térmico com o seu corpo. E o calor específico é de 4,2 joules por grau Celsius. Novamente aqui eu vou ter calor sensível, já que 10 para 36 graus eu não vou ter mudança no estado da água, né? Entre 10 e 36 eu tenho a água no estado líquido. Então a quantidade de calor, que é o que ele quer saber, vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então agora é só substituir a massa. A quantidade de calor é o que eu quero determinar. A massa, 500 gramas. O calor específico, 4,2 joules. E a variação de temperatura final menos o inicial. Então a quantidade de calor vai ser 500 vezes 4,2 vezes 26. Realizando essa multiplicação, eu obtenho um total de 54.600 joules, já que o calor específico foi dado em joules por grau Celsius. Então essa vai ser a quantidade de calor que vai ser fornecido do corpo para a água para que ela entre em equilíbrio térmico com o corpo. Vamos para o próximo exercício. Determine a quantidade de calor que 0,2 kg de água deve perder para que sua temperatura diminua de 30 para 15 graus Celsius. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Então vamos extrair os dados fornecidos. A gente tem a massa, que é 0,2 kg, ou multiplicando por 1000 eu tenho aqui 200 gramas, certo? Já que o calor específico está em grau Celsius. Temperatura inicial, 30 graus Celsius, e essa temperatura vai diminuir para 15 graus Celsius. E o calor específico, 1 caloria por grau Celsius. Observe agora que a gente tem aqui uma variação de temperatura negativa, né? Então a gente vai obter uma quantidade de calor negativa, certo? Este calor foi cedido, né? Então vamos lá, quantidade de calor, que é o que ele quer saber. Novamente calor sensível, pois não tem mudança de estado. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor, quero saber. A massa, 200 gramas. Calor específico, 1. E a variação de temperatura final menos o inicial.
Então aqui eu vou ter 200 vezes 1, que é 200, vezes 15 menos 30, que vai dar menos 15. Logo, a quantidade de calor vai ser menos 2 vezes 15, 30, colocando os dois zeros que eu não contei. Então, a quantidade de calor cedida para que a água diminua de 30 para 15 graus Celsius é de 3.000 calorias. Né? Observe que o calor específico aqui está em calorias. Vamos para o próximo exemplo. Uma substância com massa 250 gramas é submetida a um aquecimento conforme mostra abaixo o diagrama calor versus temperatura. Analisando-se o diagrama, pode-se afirmar que o calor específico dessa substância é de... Então vamos lá, extraindo os dados. Eu tenho que a massa da substância é 250 gramas. O calor específico é o que a gente tem que encontrar e ele dá o gráfico. E neste gráfico eu tenho o eixo Y, a quantidade de calor em calorias, e no eixo X a variação de temperatura em graus Celsius. Então observe aqui que ele está partindo de 100 até este segundo ponto aqui, onde a gente conhece o valor da temperatura e a quantidade de calor equivalente, certo? Então, de posse deste segundo ponto, a gente consegue determinar a variação de temperatura e a quantidade de calor que essa substância perdeu ou ganhou. Então vamos lá, quanto vai ser a quantidade de calor? Observe que ele partiu de 100 e foi para 200. Então eu tive um aumento de 100 calorias. E neste aumento de calor, ele partiu de 0 graus a 40. Então a variação de temperatura foi de 40 graus Celsius. Então vamos lá, usando a nossa expressão de calor. Calor é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, substituindo a quantidade de calor, a gente tem que é de 100 calorias, a massa 250 gramas, calor específico que a gente quer encontrar e a variação de temperatura que é de 40 graus Celsius. Então, simplificando, eu posso cancelar estes dois zeros com 2 zeros do outro lado da igualdade. Aqui eu fiquei com 1 igual 4 vezes 25 dá 100 vezes o calor específico. O 100 está multiplicando, passa dividindo, então eu tenho que este meu calor específico vai ser 1 dividido por 100, que é 0,01 caloria por grama grau Celsius, que corresponde ao nosso item. Vamos para o próximo exercício. Em um dia ensolarado, a potência média de um coletor solar para aquecimento de água é de 3 kW. Considerando a taxa de aquecimento constante, o calor específico da água é igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius. O tempo gasto para aquecer 30 kg de água de 25 para 60 graus Celsius será em minutos de... Então vamos lá, vamos pegar todos os dados. A gente tem a potência, que é de 3 kW, quilo vezes 1000, então eu tenho aqui um total de 3.000 watts. O calor específico é de 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Ele quer saber o tempo
gasto para aquecer 30 kg, então a massa é 30 kg, de temperatura inicial 25 graus Celsius para temperatura final 60 graus Celsius. E vale destacar que ele quer este tempo em minutos. Então, a massa está em quilograma, o calor específico está em joule por quilograma grau Celsius. Então, a gente, fazendo as substituições aqui, a gente vai encontrar este tempo em segundos, né? Já que a gente tem aqui as grandezas no sistema internacional, certo? Com exceção de graus Celsius, mas isso é compensado com essa variação de temperatura em graus Celsius. Então vamos lá, potência, a gente vai ter que usar a expressão da potência, né? Que a potência é a energia, essa energia em forma de calor, que dividido pela variação de tempo. Então como é que a gente conta a quantidade de calor? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Eu diferenciei aqui, né, porque a gente tem variação de tempo, então para não confundir o ΔT de temperatura com o ΔT de tempo, a gente pode fazer essa diferenciação, certo? Então aqui é a variação de temperatura. Então vamos lá, substituindo: massa 30 kg, calor específico 4.200, variação de temperatura final menos a inicial, dividido pela variação de tempo. Aqui eu posso, meio pelos extremos, eu posso trocar a posição do ΔT com a potência. Então este meu ΔT vai ser 30 vezes 4.200 vezes 60 menos 25 dá 35, dividido pela potência que a gente conhece, que é 3.000 watts. Agora eu posso simplificar as coisas aqui: 3 zeros no denominador com 3 zeros no numerador. Este 3 simplifica com 3 que sobrou aqui. Então eu tenho 35 vezes 42, que dá 1.470 segundos. Só que ele quer a resposta em minutos. Então, para obter isso em minutos, a gente sabe que cada minuto tem 60 segundos. Então, é só dividir por 60. 1.470 dividido por 60 dá 24,5 minutos. E corresponde ao nosso item D. Certo? Então, uma questãozinha bastante interessante, né? Que ele usa definição de potência. A gente tem aqui a expressão do calor embutida na definição de potência. Você poderia também determinar primeiro o calor e depois substituir aqui, que você encontraria o mesmo resultado. Mas o bom é assim que você faz uma conta só. Questão de número 6. Em cada uma das situações descritas a seguir, você deve reconhecer o processo de transmissão de calor envolvido. Mas se é condução, convecção ou radiação. Então vamos lá, pessoal. Primeira situação: as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar a ida da energia térmica até o congelador ou. Então, o fluido, né, o ar que está dentro da geladeira, ele vai ter que se movimentar, né? Então, uma das razões de o refrigerador ser na parte superior da geladeira é que o ar frio
como a gente viu nas definições, ele é mais denso, mais pesado, então ele vai tender a descer, enquanto o ar quente, que é mais leve, vai tender a subir, né, para ocupar o espaço da massa que está, para ocupar o espaço da massa fria, né, do fluido. Então este processo aqui é o processo de convecção, né, essa movimentação de calor pela diferença de densidade da parte lá do fluido. Então eu sempre aconselho, né, quando tem esse tipo de pergunta, de analisar na ordem, né, ou respectivamente. A gente tem convicção das respostas, a gente vai eliminando as alternativas. Então a gente pode descartar aqui o item A, o item B e o item C, pois a primeira afirmativa está relacionada à convecção. Número 2, o único processo de transmissão de calor que pode ocorrer no vácuo. Então a gente viu que o único processo que ocorre na ausência de matéria é a transmissão de calor por radiação ou irradiação, você pode chamar dessas maneiras, certo? Então a gente já encontra aqui a nossa resposta, né? Na sequência, convecção, radiação, então só pode ser o item E. Então só confirmando, né, a terceira alternativa, numa garrafa térmica é mantida vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por, então, condução, né, pessoal? A condução e convecção, ambos precisam de um meio material. Só que a condução, ela pode ocorrer tanto em meio sólido como em um fluido. Já a convecção não, ela ocorre em um fluido, né? Água, gás. Então na garrafa térmica, o vácuo é para evitar a transmissão de calor por condução. Então realmente o item é o item correto. Sétima questão. Ao colocar a mão sobre um ferro elétrico quente, sem tocar na superfície, sentimos a mão queimar. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através de... Então é bom frisar aqui este último comando dele, né? Principalmente. Então vamos imaginar que eu aproxime a mão de um ferro quente sem tocá-lo, né? Vamos supor que não existe ali matéria, né? O vácuo. Então o único processo que vai se dar sem aquela ausência de matéria vai ser a transmissão de calor por radiação, certo? Então a transmissão de calor por radiação, ela vai predominar neste caso. Vai ter condução e convecção? Vai, né? Mas em menor escala, certo? Então mesmo retirando este ar, né, que naturalmente vai estar ali entre o ferro e a mão, já que a gente está imerso nessa massa de ar, né? O processo vai se dar, este processo de sentir o calor à distância, ele vai se dar principalmente por radiação. Então o item correto vai ser o item A. Vamos para a próxima. Questão de número 8. 1 grão de milho de massa 2 gramas
calor específico 0,6 caloria por grama grau Celsius e temperatura inicial de 20 graus Celsius é colocado dentro de uma panela com óleo fervente. Suponha que no instante em que atingiu 100 graus Celsius, o grão de milho tenha estourado e virado pipoca. Que quantidade de calor ele recebeu dentro da panela para isso acontecer? Certo? E é importante frisar aqui que mesmo que o milho tenha se transformado, né, de milho para pipoca, a gente não tem aqui uma mudança de estado, né? Ele continua sendo sólido, né? Então, calor sensível, né? Não vai entrar aqui calor latente, calor de transformação. Então vamos pegar os dados. A gente tem a massa, que é de 2 gramas, o calor específico, que é de 0,6 caloria por grama grau Celsius, a temperatura inicial, que é de 20 graus Celsius, a temperatura final, 100 graus Celsius, e ele quer saber a quantidade de calor que foi fornecido no processo. Então, quantidade de calor, massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, substituindo quantidade de calor que a gente está atrás de descobrir, a massa 2 gramas, calor específico 0,6 e a variação de temperatura final menos a inicial. Então a quantidade de calor 2 vezes 0,6, 1,2 vezes 100 menos 20, 80. Então a gente vai ter aqui 1,2 vezes 80 dá 96 calorias, né? O calor específico estava em calorias. Então corresponde ao nosso item. Próxima questão, relativamente similar àquela que a gente resolveu, né, de potência. Eu tenho 240 gramas de água, calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, são aquecidos pela absorção total de 200 watts de potência na forma de calor. Considere 1 caloria igual a 4 joules, o intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50 graus será. Então, novamente, tem variação de temperatura, a gente vai ter calor sensível, né, que a gente desconhece até então. A massa é de 240 gramas, o calor específico 1 caloria por grama grau Celsius, a potência 200 watts e a variação de temperatura é de colocar delta θ só para diferenciar do tempo, que é de 50 graus Celsius. E ele dá um dado que diz que 1 caloria equivale a 4 joules. Então vamos lá em joules para poder obter este tempo no sistema internacional, né? Que é em segundos. Então, se eu multiplicar isso daqui por 4, eu tenho que o calor específico vai ser 4 joule por grama grau Celsius. Então vamos lá, a gente viu que a potência ela é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Eu posso trocar de posição a potência com o intervalo de tempo, já que a gente está atrás de encontrar essa variação de tempo, vai ser
calor dividido pela potência. E o calor a gente sabe como encontrar, né? O produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E a potência foi fornecida. Então vamos substituir. Então a variação de tempo vai ser o produto da massa, 240. Calor específico, 4. Aqui a gente quer obter o tempo em segundos. Variação de temperatura, 50 graus Celsius, dividido pela potência, que era de 200 watts. Vamos simplificar as coisas. 2 zeros aqui com 2 zeros do numerador. E o 2, 4 dividido por 2. A gente pode dividir 4 por 2, que vai dar 2. Então o que me resta aqui? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 24, 240 segundos. Só que ele quer em minutos. Então é só dividir isso daqui por 60. Então dividido por 60, eu vou ter aqui 24 dividido por 6, que dá 4 minutos. Então o nosso item correto é o item D, 4 minutos. Vamos para a nossa última questão. Quando misturamos 1 kg de água, calor específico sensível 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água A. Então aqui eu vou ter um caso de uma mistura de substâncias a diferentes temperaturas. Então vai valer a conservação de energia, né? Todo o calor cedido por uma das massas vai ser igual ao calor recebido pelo outro corpo. Então, se eu somar a quantidade de calor cedido com a quantidade de calor recebido, isso vai ser igual a 0. Então, vamos separar aqui as coisas, né? Eu tenho uma massa 1 e uma massa 2, tá? Então, ambos são o mesmo elemento, são águas, né? Só que inicialmente eu tenho 1 kg de água que está a 70 graus Celsius, então temperatura inicial, e vai ser misturada com a massa de água de 2 kg que está inicialmente a 10 graus Celsius. Então o que vai acontecer aqui? A gente viu que o fluxo de calor ele ocorre naturalmente do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E este calor só vai cessar quando ambos entrarem em equilíbrio térmico, ou seja, alcançarem a mesma temperatura. Quando isso ocorre, sem variação de temperatura, cessa o fluxo de calor. Então, o corpo de maior temperatura vai ser o de massa 1 kg. Então, ele vai ceder calor, enquanto o corpo de menor temperatura vai receber calor. Então, vamos aplicar nessa equação o calor cedido, que eu vou adotar índice 1 aqui, índice 2 aqui. Então, vou ter M1, C1
delta T1 mais M2C2 delta T2 tem que ser igual a zero. Massa 1 kg. Como o calor específico aqui está em gramas, esse daqui equivale a 1000 gramas. E aqui 2000 gramas. Então vamos lá. M1 1000, calor específico 1, variação de temperatura, essa variação final e a variação de equilíbrio que eu não sei, menos a variação inicial, menos a temperatura inicial que é de 70 graus Celsius. M2 2000 gramas, calor específico, mesmo material, água, então é 1. Variação de temperatura, essa temperatura final de equilíbrio, menos a inicial que é de 10 graus Celsius. Isso tem que dar igual a zero. Então aqui vai dar 1000 vezes 1000 vezes TF, 1000 vezes temperatura final, menos 1000 vezes 70, 70.000, mais 2000 vezes 1, 2000 vezes temperatura final, 2000 vezes temperatura final, menos 2000 vezes 10, 20.000, igual a zero. Então vamos somar número com número, letra com letra, né? 1000 TF mais 2000 TF dá 3000 TF, menos 70.000 com menos 20.000 dá menos 90.000. Letra de um lado, número do outro, então aqui vai ficar 3.000 vezes a temperatura final. Isso eu passo para o outro lado com o sinal trocado. Então, o negativo fica positivo. 3 zeros de um lado, 3 zeros do outro. E o 3 que está multiplicando aqui vai passar dividindo. Então eu tenho que essa temperatura final vai ser 90 dividido por 3, que dá 30 graus Celsius, que equivale ao nosso item C. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida referente às questões é só entrar em contato. Procure outras questões diferentes, tente resolvê-las. E qualquer dúvida, tragam na próxima aula que a gente trabalha em cima delas, certo? Então, um abraço, bons estudos e até o próximo tópico de Física para o Enem.